Ela vivia presa a uma rotina exaustiva, sempre colocando o dever acima de si mesma. Todos a viam como forte, eficiente e incansável, mas em um momento inesperado, o corpo cobra tudo o que ela ignorou por anos, e essa queda muda completamente o rumo da história. Se você ama histórias de amor intensas como essa, já deixa sua inscrição no canal e me conta nos comentários de onde você está assistindo. Eu quero muito saber. Marina Alves acordou às 5:30 da manhã, como fazia todos os dias há 4 anos. O despertador nem precisava mais tocar. Seu corpo já estava condicionado àquela rotina implacável que transformara sua vida em uma sequência automática de obrigações. Levantou da cama ainda no escuro, o apartamento silencioso testemunhando mais uma madrugada solitária. Não havia tempo para café da manhã de verdade. Uma xícara de café preto, algumas torradas secas enquanto revisava os e-mails que já começavam a chegar no celular. São Paulo acordava devagar lá fora, mas dentro daquele prédio comercial na Avenida Paulista, o ritmo já era frenético antes mesmo do sol nascer. Marina era assistente executiva de Eduardo Mendes, presidente de uma das maiores consultorias financeiras do país. Ele era conhecido no mercado como implacável, brilhante e completamente focado nos resultados. Para ele, não existiam fins de semana, feriados ou horários. Existiam apenas metas, prazos e clientes que pagavam fortunas por soluções que precisavam ser entregues ontem. E Marina era a peça que fazia tudo funcionar. Era ela quem organizava as agendas impossíveis, quem resolvia os problemas antes mesmo que Eduardo soubesse que existiam, quem atendia ligações às 2 da manhã, quem cancelava compromissos pessoais sem pestanejar quando uma reunião de última hora surgia. Era ela quem conhecia os gostos dele melhor que qualquer outra pessoa, quem sabia exatamente como ele gostava do café, qual caneta preferia usar, que tom de voz indicava que estava prestes a explodir com alguém. Durante 4 anos, Marina construiu sua vida em torno de Eduardo Mendes, não por escolha romântica ou ilusão de que algum dia ele a enxergaria como algo além de uma funcionária competente, mas porque, de alguma forma distorcida, ela precisava provar para si mesma que era capaz de sustentar o ritmo, capaz de ser indispensável, capaz de sacrificar tudo por uma carreira que prometia crescimento, reconhecimento, estabilidade. O problema é que promessas, às vezes, são apenas palavras bonitas, que adiam a realidade. Naquela manhã de dezembro, quando Marina entrou no escritório às 7 horas, já havia 3 mensagens urgentes de Eduardo no celular. Ele tinha chegado mais cedo, o que sempre significava problemas. Ela deixou a bolsa na mesa, nem teve tempo de ligar o computador antes de bater na porta da sala dele. Eduardo estava ao telefone, gesticulando com impaciência enquanto olhava para 3 telas ao mesmo tempo. Cabelos escuros perfeitamente penteados, terno impecável mesmo àquela hora, postura ereta que nunca demonstrava cansaço. Aos 42 anos, era considerado um dos executivos mais bem-sucedidos de sua geração. Exigia perfeição porque acreditava que era o mínimo que poderia oferecer. Ele desligou o telefone com um gesto brusco e olhou para Marina com aquela expressão que ela conhecia tão bem. Urgência. Sempre urgência. Precisamos remarcar toda a agenda da semana. O cliente de Brasília antecipou a apresentação para amanhã. Preciso de todos os relatórios consolidados até o fim da tarde de hoje e quero uma revisão completa da proposta que enviamos mês passado. Também confirme o jantar com os investidores japoneses para hoje à noite. E Marina, por favor, não esqueça de verificar se conseguiram a reserva naquele restaurante que pedi. Não aceito segunda opção. Marina anotava tudo mentalmente, já calculando o tempo que precisaria para cada tarefa. A agenda da semana inteira precisaria ser refeita, o que significava dezenas de ligações, negociações, desculpas diplomáticas. Os relatórios exigiriam coordenação com pelo menos 5 departamentos diferentes. A proposta teria mais de 100 páginas que precisariam ser revisadas linha por linha. E o jantar com os japoneses significava pesquisar protocolos, confirmar preferências alimentares, garantir que cada detalhe estivesse perfeito. Sim, vou resolver agora mesmo, ela respondeu, a voz firme
escondendo o cansaço que já pesava nos ombros. Eduardo voltou sua atenção para as telas, dispensando-a sem cerimônia. Para ele, Marina era eficiência em forma humana. Não uma pessoa com limites, necessidades ou uma vida fora daquelas paredes. Era apenas a engrenagem perfeita que mantinha sua máquina funcionando. As horas seguintes foram um turbilhão. Ligações intermináveis, e-mails urgentes, impressões de última hora, conferências por vídeo, onde Marina precisava estar presente para anotar cada decisão, cada mudança de estratégia. O almoço passou despercebido. Ela comeu algumas bolachas que guardava na gaveta, sem nem sentir o gosto, os olhos fixos na tela do computador, enquanto consolidava dados que pareciam nunca terminar. Às 3 da tarde, Eduardo saiu para uma reunião externa. Marina aproveitou para tentar organizar o caos que era sua mesa. Papéis espalhados, post-its colados em cada superfície disponível, 3 xícaras de café pela metade que ela nem lembrava de ter preparado. Seu reflexo na tela escura do computador mostrava olheiras profundas, o rosto mais magro do que deveria estar, cabelos castanhos presos de qualquer jeito. Quando foi a última vez que tinha dormido uma noite inteira? Quando foi a última vez que tinha saído com amigas, assistido a um filme sem verificar e-mails a cada 5 minutos, ou simplesmente ficado em casa sem fazer absolutamente nada? Marina não conseguia lembrar. O telefone tocou novamente. Era Eduardo. Ele precisava de documentos que estavam no escritório. Precisava que ela digitalizasse e enviasse imediatamente. Marina sentiu uma pontada aguda na têmpora, mas ignorou. Sempre ignorava. Já tinha aprendido que o corpo avisava, mas que ela podia empurrá-lo além dos avisos. Sempre podia. Até que não podia mais. A noite chegou e o escritório começou a esvaziar. Um a um, os colegas se despediam comentando sobre os planos para o fim de semana que se aproximava, sobre os preparativos para o Natal que estava a apenas uma semana de distância. Marina ouvia as conversas como se viessem de um mundo paralelo. Natal. Ela nem tinha pensado em comprar presentes, em ligar para a mãe que morava em Minas Gerais, em fazer qualquer tipo de plano. Às 8 da noite, ela ainda estava sentada à mesa quando Eduardo voltou da reunião. Ele vinha acompanhado de 2 sócios e passaram direto para a sala de conferências. Mais uma hora depois, ele a chamou. Precisavam preparar uma apresentação para o dia seguinte. Do zero. Algo que normalmente levaria uma semana. Podemos fazer isso, ele disse, e Marina percebeu. O plural. Nós. Como se fossem uma equipe. Como se ela tivesse escolha. Claro, respondeu, já abrindo o computador novamente. Trabalharam até meia-noite. Eduardo ditava ideias, Marina transformava em slides, gráficos, textos coesos. Ele tomava café atrás de café, caminhava pela sala, gesticulava, mudava de ideia, recomeçava. Ela apenas executava, os dedos se movendo automaticamente pelo teclado, os olhos ardendo de cansaço. Quando finalmente terminaram, Eduardo se recostou na cadeira e, pela primeira vez naquela noite, olhou realmente para Marina. Um olhar rápido, mas que pareceu registrar algo diferente. Ela estava pálida, as mãos tremendo levemente enquanto salvava o arquivo. Você está bem? Ele perguntou e Marina se surpreendeu com a pergunta. Era raro ele perguntar qualquer coisa que não estivesse relacionada ao trabalho. Estou sim, só cansada. Foi um dia longo. Eduardo assentiu, já voltando sua atenção para o telefone que vibrava na mesa. A preocupação, se é que tinha existido, já tinha passado. Marina pegou a bolsa e saiu do escritório às 1 da manhã. O prédio estava silencioso, apenas o pessoal da limpeza ainda trabalhando. Ela esperou o elevador, o corpo pesado, a cabeça latejando. Quando chegou ao térreo e atravessou o saguão, notou que já tinham colocado uma pequena árvore de Natal na recepção. Luzes discretas piscavam suavemente, bolas douradas refletindo o ambiente vazio. Natal. A época mais feliz do ano, diziam. Marina não conseguia se lembrar quando tinha sido feliz pela última vez. Os dias seguintes foram ainda mais intensos. A semana pré-natal trazia uma pressão adicional. Todos queriam fechar negócios, finalizar projetos, garantir que o ano encerrasse com números positivos. Eduardo estava ainda mais exigente.
mais impaciente, mais presente. E Marina, como sempre, estava ali, resolvendo, organizando, garantindo que tudo funcionasse perfeitamente. Na quinta-feira à tarde, ela percebeu que não tinha comido nada desde a noite anterior. O estômago estava embrulhado, mas a ideia de comida a enjoava. Tomou mais um café, forte e amargo, e voltou ao trabalho. Tinha uma reunião importante acontecendo e precisava tomar notas de tudo que fosse decidido. A sala de conferências estava cheia. Eduardo presidia a mesa comandando a discussão com a autoridade de sempre. Marina estava sentada no canto, laptop aberto, digitando rapidamente. As vozes começaram a ficar distantes, como se viessem de muito longe. Ela piscou várias vezes tentando focar, mas sua visão começou a embaçar. A caneta escorregou de sua mão. Marina tentou pegá-la, mas seus dedos não responderam. O laptop quase caiu do colo. Ela ouviu sua própria voz distante e estranha, tentando dizer algo, mas as palavras não se formavam. O mundo começou a girar. E então, tudo escureceu. O som de vozes alarmadas foi a última coisa que ouviu antes de desmaiar na cadeira. O corpo finalmente cedendo, depois de anos de negligência, de limites ultrapassados, de sinais ignorados. Eduardo viu tudo acontecer em câmera lenta. Marina, sempre tão firme, sempre tão presente, desabando na cadeira. Por uma fração de segundo, ele ficou paralisado, o cérebro se recusando a processar o que seus olhos viam. Então algo dentro dele se rompeu, algo que nunca tinha sentido antes. Ele se levantou tão abruptamente que derrubou a própria cadeira, contornou a mesa e estava ao lado de Marina em segundos. O medo que o invadiu era visceral, primitivo. Ele a segurou pelos ombros, chamou seu nome, mas ela não respondia. O rosto estava branco como papel, os lábios sem cor. "Alguém chame uma ambulância!" Ele gritou para a sala cheia de pessoas paralisadas. Suas mãos tremiam enquanto verificava o pulso dela. Estava fraco, mas estava lá. Marina estava respirando, mas inconsciente, completamente inconsciente. Eduardo sentiu algo que nunca tinha experimentado em toda a sua vida profissional. Não era apenas preocupação com uma funcionária valiosa, era pânico puro. A ideia de que algo grave pudesse acontecer com Marina, de que ela pudesse não abrir os olhos novamente, de que aquela presença constante, aquela eficiência silenciosa, aquela pessoa que ele via todos os dias, mas nunca realmente enxergava, pudesse simplesmente desaparecer da vida dele. Naquele momento, com Marina desmaiada em seus braços, Eduardo Mendes percebeu algo que o aterrorizou mais do que qualquer crise financeira, mais do que qualquer fracasso profissional. Ele percebeu que Marina Alves não era apenas sua assistente, ela era essencial, e não apenas para o trabalho, para ele, para sua vida, de uma forma que ele não conseguia nomear, não conseguia entender, mas que o invadia com uma força avassaladora. A porta da sala de conferências se abriu e Rodrigo apareceu. Rodrigo Tavares, o coordenador de TI, um homem de 30 e poucos anos que Marina conhecia desde que entrara na empresa. Ele ficou pálido ao ver a cena. "Marina, o que aconteceu?" Ele se aproximou rapidamente com uma familiaridade que fez algo dentro de Eduardo se contrair. Rodrigo se ajoelhou ao lado deles, tocou o rosto de Marina com cuidado. Chamou seu nome com uma ternura que soou íntima demais. "Está gostando dessa história? Conte-me qual a sua opinião dessa história. E como você acha que ela irá acabar? A ambulância chegou em 15 minutos, que pareceram horas." Eduardo não saiu do lado de Marina em nenhum momento, mas foi Rodrigo quem a segurou com uma delicadeza que revelava intimidade. Ele acariciava os cabelos dela, murmurava palavras baixas, e quando os paramédicos chegaram, foi ele quem forneceu informações que Eduardo não sabia. O tipo sanguíneo dela, alergias a medicamentos, o nome completo da mãe, detalhes que um coordenador de TI não deveria saber sobre uma assistente executiva de outro departamento. Eduardo observava tudo com uma sensação estranha no peito, algo entre raiva e confusão, algo que apertava, que incomodava, que o fazia querer afastar Rodrigo dela.
Mas ele não tinha direito. Marina não era dele. Era apenas sua funcionária. Então, por que aquela cena o perturbava tanto? Os paramédicos a colocaram na maca. Marina começou a recobrar consciência, os olhos se abrindo lentamente, confusos. Ela tentou falar, mas sua voz saiu fraca. Calma, Marina. Você desmaiou. Estamos te levando para o hospital, Rodrigo. Disse segurando a mão dela. Eu preciso... O relatório... Eduardo. Esqueça o relatório, Rodrigo respondeu com firmeza. Você precisa cuidar de você. Eduardo sentiu as palavras como uma acusação. E talvez fossem. Marina tinha desmaiado na sala de conferências dele, durante uma reunião que ele convocara, depois de dias trabalhando sem parar para atender às exigências dele. Exigências que ele nunca questionou se eram razoáveis. Exigências que ele simplesmente fazia, porque Marina sempre conseguia cumprir. Eu vou com ela, Eduardo disse de repente, surpreendendo a todos, inclusive a si mesmo. Rodrigo o olhou com estranheza. Você tem a reunião com os investidores em 1 hora. Cancele. Remarcamos, Eduardo respondeu em um tom que não admitia discussão. Eu vou com ela. Na ambulância, Marina estava mais consciente, mas visivelmente envergonhada. Ela tentava se desculpar, dizer que estava tudo bem, que podia voltar ao trabalho. Eduardo, sentado ao lado dela, percebeu pela primeira vez o quanto ela estava magra. Os pulsos finos, o rosto esgotado, as olheiras profundas. Como ele não tinha visto. Como tinha olhado para ela todos os dias durante 4 anos e não tinha percebido que estava consumindo a saúde dela em nome de prazos e metas. Você não vai voltar ao trabalho hoje, ele disse, a voz mais suave do que pretendia. Aliás, não vai voltar até que um médico diga que pode. Marina o olhou surpresa. Eram raros os momentos em que Eduardo demonstrava qualquer tipo de consideração pessoal. Ele era eficiente, justo no que dizia respeito a salários e benefícios, mas distante, sempre distante. Ver preocupação genuína em seus olhos era desconcertante. No hospital, Marina foi imediatamente atendida. Exames de sangue, verificação de pressão, perguntas sobre alimentação, sono. Histórico médico. Eduardo ficou na sala de espera, incapaz de ir embora, mesmo sabendo que tinha dezenas de compromissos esperando. Ele cancelou tudo, simplesmente cancelou, e não se importou com as consequências. Rodrigo chegou meia hora depois, trazendo a bolsa de Marina que tinha ficado no escritório. Ele viu Eduardo ali, sentado sozinho na sala de espera, e franziu a testa. Você não precisava ter vindo. Eu posso ficar com ela, Rodrigo disse, o tom educado, mas com uma ponta de desafio. Eu queria vir, Eduardo respondeu, encontrando os olhos dele. Ela é minha responsabilidade. Ela é minha amiga, Rodrigo retrucou. E eu me preocupo com ela há muito tempo. Algo no jeito como Rodrigo disse aquilo. A ênfase sutil fez Eduardo entender. Não era apenas amizade. Havia sentimentos ali. Rodrigo tinha sentimentos por Marina. E talvez, pela forma como ele cuidava dela, Marina também tivesse. A ideia o incomodou de uma forma irracional e desproporcional. Eduardo não entendia por que aquilo importava, mas importava. Importava demais. A médica finalmente saiu para conversar com eles. Diagnosticou exaustão extrema, desidratação, anemia e sinais de estresse crônico. Marina precisava de repouso absoluto, alimentação adequada e acompanhamento psicológico para lidar com a sobrecarga emocional. A médica foi direta. Se ela não mudasse o estilo de vida imediatamente, as consequências poderiam ser muito mais graves. Ela precisa se afastar do trabalho por no mínimo 3 semanas, a médica disse, olhando especificamente para Eduardo como se soubesse exatamente quem era responsável por aquele estado. E quando voltar, a carga de trabalho precisa ser drasticamente reduzida. Isso não é negociável. Eduardo assentiu, sentindo pela primeira vez o peso da culpa. 3 semanas. O Natal estava em 1 semana. Marina passaria as festas se recuperando de algo que ele tinha causado. Algo que sua exigência implacável, sua obsessão por resultados, sua incapacidade de ver as pessoas além das funções delas, tinha provocado.
Quando Marina recebeu alta na manhã seguinte com instruções rigorosas de repouso, foi Rodrigo quem se ofereceu para levá-la para casa. Eduardo assistiu os dois saindo juntos, Rodrigo com o braço ao redor dos ombros dela, protegendo-a, cuidando dela. E pela primeira vez na vida, Eduardo Mendes sentiu ciúme. Ciúme de verdade. Não a inveja profissional que às vezes sentia de concorrentes bem-sucedidos, mas ciúme visceral, doloroso, que queimava no peito e o fazia querer impedir que Rodrigo tocasse nela. Mas ele não tinha esse direito, e essa consciência o atormentava. Os dias seguintes foram estranhos para Eduardo. Pela primeira vez em anos, teve que lidar com o escritório sem Marina. Contratou uma assistente temporária, mas a mulher não entendia nada. Não sabia como ele gostava do café, não antecipava suas necessidades, não conseguia decifrar suas instruções vagas. Eduardo se irritava com cada pequeno erro, cada falta de eficiência. Mas não era só isso. O escritório parecia vazio sem Marina. A mesa dela, organizada mesmo na ausência, era um lembrete constante. Ele se pegava olhando para lá, esperando vê-la aparecer com seu sorriso educado e sua competência silenciosa. Mas a cadeira permanecia vazia. Eduardo ligou para ela no terceiro dia. Disse que era para saber como estava, mas a verdade é que só queria ouvir sua voz. Marina soava cansada, mas melhor. Estava na casa da mãe em Belo Horizonte, descansando. A mãe tinha insistido que ela ficasse ali para as festas de fim de ano. Como estão as coisas aí? Ela perguntou, e Eduardo percebeu que, mesmo de licença, ela se preocupava com o trabalho. Complicadas, ele admitiu. Ninguém faz as coisas como você faz. Houve um silêncio do outro lado da linha. Então Marina disse, a voz suave, eu sempre tentei fazer o melhor. Eu sei. E eu nunca agradeci, como deveria. Eduardo respondeu, surpreendendo a si mesmo com a honestidade. Depois que desligou, ele ficou olhando para o telefone por um longo tempo. Sentia falta dela. Não apenas da eficiência, não apenas do suporte profissional. Sentia falta dela. Da presença dela, do jeito como ela entendia o que ele precisava antes mesmo que ele falasse, do sorriso discreto quando conseguia resolver um problema impossível. Eduardo tentou se concentrar no trabalho, mas sua mente voltava sempre para Marina, para como ela tinha desmaiado em seus braços, para o medo que tinha sentido naquele momento, para Rodrigo cuidando dela com uma intimidade que ele invejava. Na véspera de Natal, Eduardo estava sozinho no apartamento enorme na Vila Madalena. Tinha dispensado a equipe para que passassem as festas com suas famílias. Ele não tinha família. Tinha colegas, clientes, sócios, mas ninguém com quem compartilhar um jantar de Natal. Isso nunca tinha incomodado antes, mas agora, olhando pela janela para a cidade iluminada, sentindo o vazio do apartamento silencioso, Eduardo se perguntou quando sua vida tinha se tornado tão pequena. O telefone tocou. Era Marina. Ela ligava para desejar Feliz Natal. A voz dela soava mais leve, mais descansada. Ele conseguia ouvir vozes, de fundo risadas, música. Ela estava com a família, estava feliz. Feliz Natal, Eduardo, ela disse com sinceridade. Feliz Natal, Marina. Como você está? Bem melhor. A médica disse que estou me recuperando bem. Acho que em janeiro já posso voltar. Não tenha pressa, Eduardo disse rapidamente. Volte só quando estiver realmente pronta. Houve uma pausa. Obrigada por ligar para saber como eu estava. Você não precisava fazer isso. Eu queria, ele respondeu, e percebeu que era verdade. Eu me preocupo com você. Outro silêncio. Então Marina disse, a voz carregada de emoção. Eu preciso ir. Minha mãe está chamando. Para o jantar, mas obrigada por tudo. Quando ela desligou, Eduardo ficou sentado no sofá, o telefone na mão, sentindo um vazio que nenhum sucesso profissional jamais havia preenchido. Ele olhou ao redor do apartamento de luxo, os móveis de design, as obras de arte nas paredes, a vista privilegiada da cidade. Tudo aquilo parecia irrelevante, sem sentido, porque não havia ninguém para compartilhar, ninguém que realmente se importasse com ele além do que ele podia oferecer profissionalmente.
Naquela noite de Natal, Eduardo Mendes tomou uma decisão. Quando Marina voltasse, as coisas seriam diferentes. Ele seria diferente. Não sabia ainda o que sentia exatamente por ela, não conseguia nomear aquele turbilhão de emoções que o invadia sempre que pensava nela. Mas sabia que não queria voltar a ser o homem que tinha ignorado o colapso dela até que fosse tarde demais. Não queria ser o homem que via as pessoas apenas como ferramentas para alcançar objetivos. No dia seguinte, dia de Natal, Eduardo fez algo que nunca tinha feito. Acordou sem verificar e-mails. Saiu para caminhar pelas ruas desertas de São Paulo. Entrou em uma igreja, não porque fosse religioso, mas porque precisava de silêncio. Sentou-se em um dos bancos do fundo e simplesmente ficou ali, pensando. Pensou em Marina, em como ela tinha dedicado 4 anos da vida dela para tornar a vida dele mais fácil, em como ele tinha aceito aquela dedicação como se fosse algo que lhe fosse devido, em como nunca tinha perguntado se ela estava bem, se era feliz, se tinha sonhos além daquele escritório. Pensou em Rodrigo, no jeito como ele olhava para Marina, no cuidado, na ternura, e sentiu novamente aquele aperto no peito, ciúme, inveja, medo de perder algo que talvez nunca tivesse sido dele para começar. Quando saiu da igreja, o sol estava alto. Famílias caminhavam pelas ruas, crianças brincavam com presentes novos, casais de mãos dadas aproveitavam o dia. Eduardo os observava como se fossem de outro mundo. Um mundo onde as pessoas sabiam como ser felizes, como construir laços, como amar sem calcular retornos e lucros. Ele queria fazer parte daquele mundo, mas não sabia como. Nos dias seguintes, Eduardo tentou se manter ocupado. Trabalhou, mas sem a intensidade obsessiva de antes. Fez exercícios, leu livros que não eram sobre negócios. Tentou descobrir quem era quando não estava no escritório, quando não estava fechando negócios e impondo metas impossíveis. E todos os dias pensava em Marina. Ligou para ela mais algumas vezes. Conversas curtas, cautelosas. Ela contava sobre a recuperação, sobre passar tempo com a mãe, sobre redescobrir o prazer de não fazer nada. Ele a ouvia, atento a cada palavra, cada inflexão na voz dela, tentando decifrar se havia algo além de cordialidade profissional naquelas conversas. Uma noite, tomou coragem e perguntou sobre Rodrigo. Como está o Rodrigo? Vocês são próximos, não são? Marina hesitou antes de responder. Somos amigos há muito tempo. Ele sempre foi muito atencioso comigo. Só amigos? Eduardo se odiou por perguntar. Não tinha direito, mas precisava saber. Rodrigo gostaria que fosse mais que isso, Marina disse com honestidade. Mas eu nunca correspondi. Ele é um ótimo amigo, mas não sinto por ele o que ele sente por mim. Eduardo sentiu um alívio absurdo, desproporcional. E o que você sente por ele? Se perguntou, mas não teve coragem de fazer a pergunta em voz alta. A conversa mudou de assunto, mas Eduardo ficou pensando naquilo. Marina não amava Rodrigo. Isso significava algo? Poderia significar que havia espaço para outra pessoa? Para ele, a ideia era ao mesmo tempo aterrorizante e emocionante. Eduardo Mendes, que nunca tinha permitido que sentimentos interferissem em sua vida profissional, que sempre manteve distância de qualquer envolvimento emocional, estava considerando a possibilidade de ter sentimentos por sua assistente. E não sabia o que fazer com isso. O ano novo chegou. Eduardo passou sozinho novamente, recusando convites para festas de clientes e colegas. À meia-noite, quando os fogos explodiram sobre a cidade, ele estava na varanda do apartamento, segurando uma taça de champanhe, olhando para o céu iluminado. E desejou apenas uma coisa: que no ano novo tivesse coragem de ser honesto. Consigo mesmo e com Marina. Quando ela voltaria ao trabalho em meados de janeiro, as coisas precisavam ser diferentes. Ele precisava ser diferente. Mas Eduardo não sabia se seria capaz de mudar anos de comportamento, anos de priorizar trabalho acima de tudo, anos de manter distância emocional de todas as pessoas ao seu redor. O que ele não sabia ainda é que Marina também estava mudando, que as 3 semanas longe do escritório,
longe da rotina exaustiva, longe da pressão constante, estavam transformando a forma como ela via sua própria vida. E que quando voltasse, ela não seria mais a mesma mulher que tinha desmaiado naquela sala de conferências. Seria alguém que finalmente tinha aprendido a se colocar em primeiro lugar. Alguém que não aceitaria mais migalhas de reconhecimento em troca de sua saúde e felicidade. O reencontro que se aproximava prometia ser muito mais complicado do que Eduardo imaginava. Porque quando duas pessoas mudam ao mesmo tempo, nem sempre mudam na mesma direção. E às vezes, a distância, em vez de unir, revela o quanto as coisas nunca foram o que pareciam ser. Marina voltou ao trabalho na segunda semana de janeiro. Eduardo estava no escritório desde cedo, ansioso de uma forma que nunca tinha experimentado. Tinha ensaiado mentalmente o que diria, como agiria. Queria demonstrar que tinha mudado, que reconhecia seus erros, que valorizava ela como pessoa e não apenas como funcionária. Quando Marina entrou, Eduardo ficou paralisado. Ela estava diferente, não apenas fisicamente, embora estivesse visivelmente mais saudável, com cores no rosto e um brilho nos olhos que há muito tempo não existia. Mas havia algo mais. Uma postura diferente. Um jeito de caminhar que transmitia mais segurança. Ela não entrou no escritório com a pressa de sempre, checando o celular nervosamente, já pensando em 1000 tarefas simultâneas. Ela entrou calmamente, com um meio sorriso nos lábios, cumprimentando as pessoas pelo caminho. "Bom dia, Eduardo", ela disse quando parou na porta da sala dele. A voz era cordial, mas havia uma distância nova ali, uma barreira invisível que não existia antes. "Bom dia, Marina. Bem-vinda de volta. Como você está?" Ele se levantou, incerto se deveria apertar a mão dela, abraçá-la ou manter a distância profissional de sempre. "Estou bem. Muito melhor. Obrigada." Ela entrou e se sentou na cadeira em frente à mesa dele. Os movimentos tranquilos, sem a urgência nervosa de antes. "Gostaria de conversar com você sobre algumas coisas antes de retomar completamente o trabalho." Eduardo assentiu, sentando-se também. "Claro. O que você precisa?" Marina respirou fundo. "Durante o afastamento, tive tempo para refletir sobre muitas coisas. Sobre minha carreira, minhas prioridades, minha saúde, e cheguei a algumas conclusões." Ele sentiu o coração acelerar. Havia algo de definitivo no tom dela, algo que o assustava. "Eu não posso mais trabalhar no mesmo ritmo de antes", ela continuou, encontrando os olhos dele com firmeza. A médica foi clara. "Minha saúde não aguenta. E mais importante, eu não quero." Percebi que estava sacrificando minha vida, minha saúde, minhas relações pessoais, em nome de um trabalho que, por mais que eu me dedicasse, nunca seria suficiente. Sempre teria mais uma meta, mais um projeto, mais uma urgência. Eduardo sentiu as palavras como golpes. Ela estava certa, completamente certa, e ele sabia disso. "Então, se eu for continuar aqui, preciso de mudanças reais. Horário fixo de trabalho, fim de semana livre, férias respeitadas e respeito pelos meus limites, porque eu aprendi que limites não são fraqueza, são necessidade. Tudo isso será providenciado", Eduardo disse rapidamente. "Eu já tinha pensado nisso. Vou contratar mais uma pessoa para ajudar a dividir a carga de trabalho. Você não vai mais precisar trabalhar sozinha." Marina assentiu, mas não pareceu surpresa ou especialmente grata. Era como se esperasse aquilo como direito básico, não como favor. "Tem mais uma coisa", ela disse, e algo no tom fez Eduardo se preparar para o pior. "Eu recebi uma proposta enquanto estava de licença. Uma empresa menor, mas com uma cultura de trabalho mais saudável. Salário similar, mas horários humanos e foco em qualidade de vida. Estou considerando seriamente." Eduardo sentiu o chão desaparecer sob seus pés. Ela ia embora. Depois de tudo, depois de ele finalmente perceber o quanto ela era importante, ela ia embora. E o pior é que não podia culpá-la. Depois do que tinha feito, do jeito como tinha tratado ela, Marina tinha todo o direito de buscar algo melhor. "Eu entendo", ele disse, a voz saindo mais controlada do que se sentia por dentro.
Você tem todo o direito de buscar o que é melhor para você. Mas eu gostaria de pedir uma chance de mostrar que as coisas podem ser diferentes aqui, que eu posso ser diferente. Marina o estudou por um longo momento. Por que isso importa para você agora? Por que não importava antes? A pergunta era justa e difícil. Eduardo respirou fundo. Porque eu estava cego, focado apenas em resultados, em sucesso mensurável, em metas que nunca terminam. Não via as pessoas, não via você. E quando você desmaiou naquela sala, quando eu vi você ali, inconsciente, percebi o quanto estava errado. O quanto tinha perdido, focando apenas no trabalho. Fez uma pausa. Você não é apenas uma funcionária excelente, Marina. Você é uma pessoa extraordinária. E eu sinto muito por ter demorado tanto para reconhecer isso. Houve silêncio. Marina desviou o olhar, como se processando as palavras dele. Quando voltou a falar, sua voz estava mais suave. Eu vou dar uma chance. Mas preciso que entenda que se as coisas voltarem a ser como eram, eu vou embora. Sem hesitação. Não vão voltar, ele prometeu. E eu vou garantir isso. Os dias seguintes foram de ajustes. Eduardo realmente contratou outra assistente, dividindo as tarefas. Respeitava o horário de saída de Marina religiosamente, mesmo quando tinha trabalho pendente. Não enviava mais e-mails ou mensagens fora do horário comercial. Pela primeira vez em anos, tratava sua equipe como pessoas com vidas além do escritório. Mas havia algo mais acontecendo. Uma tensão nova entre ele e Marina. Nos momentos em que precisavam trabalhar juntos, ele ficava hiperconsciente da presença dela, do perfume suave, do jeito como ela mordia o lábio quando estava concentrada, do sorriso discreto quando conseguia resolver um problema. Pegava-se olhando para ela quando achava que ela não estava vendo, e às vezes captava ela olhando para ele também. Eram olhares breves, mas carregados de algo que nenhum dos dois sabia nomear ou tinha coragem de reconhecer. Rodrigo percebia. Ele continuava próximo de Marina, almoçava com ela regularmente, a esperava no fim do dia para irem embora juntos. E cada vez que Eduardo via os dois conversando, rindo, compartilhando momentos que pareciam íntimos, sentia aquele aperto no peito, aquele ciúme que o consumia por dentro. Uma tarde, Eduardo encontrou Marina e Rodrigo na copa. Ela ria de algo que ele tinha dito, a cabeça jogada para trás, os olhos brilhando. Rodrigo a olhava com adoração óbvia. E então ele fez algo que Eduardo não esperava. Colocou a mão no rosto dela, um gesto carinhoso, íntimo. Marina não afastou imediatamente. Houve um segundo de hesitação. E naquele segundo, Eduardo sentiu algo se romper dentro dele. Ele se virou e saiu antes que pudessem vê-lo. Voltou para a sala e fechou a porta com mais força do que pretendia. Sentou-se à mesa, as mãos tremendo de uma emoção que não conseguia controlar. Não tinha direito de se sentir assim. Não tinha feito nada para merecer Marina. Mas o sentimento estava lá, feroz e inegável. Minutos depois, Marina bateu na porta e entrou. Viu a expressão dele e franziu a testa. Aconteceu alguma coisa? Eduardo lutou para manter a compostura. Não, só trabalho. Ela não pareceu convencida, mas não insistiu. Trouxe alguns documentos que precisavam de assinatura e ficou ali enquanto ele revisava. A proximidade era torturante. Eduardo podia sentir o calor do corpo dela, perceber o perfume suave. E tudo o que queria era dizer a verdade. Dizer que não suportava vê-la com Rodrigo, que pensava nela dia e noite, que tinha mudado não apenas por culpa, mas porque queria ser alguém digno dela. Mas não disse nada. Apenas assinou os documentos e a dispensou com um aceno de cabeça. Naquela noite, sozinho no apartamento, Eduardo tomou uma decisão. Precisava saber onde estava. Precisava entender se Marina sentia algo ou se estava apenas sendo educada, profissional. Porque continuar naquela incerteza, vendo-a todos os dias, mas sem poder se aproximar, estava destruindo-o por dentro. No dia seguinte, pediu para Marina ficar depois do expediente. Ela concordou, embora com certa hesitação. Quando todos já tinham ido embora e o escritório estava silencioso,
Eduardo serviu 2 copos de vinho e se sentou no sofá da sala dele, indicando que ela fizesse o mesmo. Preciso conversar com você sobre algo que não tem nada a ver com o trabalho, ele começou, a voz mais insegura do que gostaria. Marina pegou o copo, mas não bebeu, os olhos fixos nele, atentos. O que é? Eduardo respirou fundo. Sobre o que eu sinto. Sobre como as coisas mudaram para mim nos últimos meses. Ela ficou imóvel, esperando. Quando você desmaiou, algo mudou. Vi você ali, inconsciente, e senti um medo que nunca tinha sentido antes. Não era apenas preocupação profissional. Era pessoal. Muito pessoal. Fez uma pausa, buscando as palavras certas. Durante essas semanas que você esteve afastada, percebi o quanto sua presença fazia diferença. Não apenas no trabalho, na minha vida. Senti a falta de você de um jeito que não conseguia explicar. Marina tinha os olhos arregalados, o copo de vinho esquecido na mão. E então você voltou. E estava diferente, mais forte, mais confiante. E eu percebi que não era apenas gratidão ou culpa. Era algo mais. Ele finalmente encontrou os olhos dela. Eu tenho sentimentos por você, Marina. Sentimentos que vão muito além do profissional. O silêncio que se seguiu foi interminável. Marina colocou o copo na mesa com cuidado, como se precisasse de tempo para processar. Quando finalmente falou, sua voz estava trêmula. Você não pode dizer isso. Por que não? Porque você é meu chefe. Porque isso complica tudo. Porque eu não sei se posso confiar nesses sentimentos. Ela se levantou agitada. Durante 4 anos, você me viu apenas como uma ferramenta. Como alguém que existia para facilitar sua vida. E agora, de repente, tem sentimentos por mim? Como eu sei que não é só porque estou estabelecendo limites? Porque não estou mais disponível a qualquer hora? Eduardo se levantou também. Porque é real. Porque penso em você o tempo todo. Porque ver você com Rodrigo me deixa doido de ciúme, mesmo sabendo que não tenho direito. Marina parou, surpresa. Rodrigo? Eu sei que ele tem sentimentos por você. Vi o jeito como ele cuida de você, como olha para você. E me mata pensar que talvez você corresponda. Marina balançou a cabeça lentamente. Rodrigo é meu amigo. Um amigo incrível que sempre esteve lá quando eu precisei. Mas eu não amo ele. Não da forma que ele gostaria. E o que você sente? Eduardo perguntou, a voz baixa, vulnerável de um jeito que nunca tinha sido. O que você sente por mim? Marina o olhou nos olhos e ele viu lágrimas começando a se formar. Eu não sei. Porque durante anos eu construí paredes. Paredes para não me machucar, para não esperar nada além do profissional. Você nunca me deu razão para esperar mais. Ela limpou uma lágrima que escorreu. E, agora você vem com sentimentos. E eu não sei se posso confiar. Não sei se você realmente mudou ou se é só um impulso temporário. Então me dê uma chance de provar, Eduardo disse, dando um passo em direção a ela. Deixe eu mostrar que não é temporário, que é real. Marina ficou ali dividida entre o medo e o desejo. E Eduardo viu naqueles olhos tudo o que precisava saber. Ela sentia algo também. Talvez não soubesse o nome, talvez não confiasse, mas havia algo ali. Uma centelha que poderia se transformar em chama se ele fosse paciente, se provasse que merecia. Eu preciso de tempo, ela disse finalmente. Preciso pensar sobre tudo isso. Eduardo assentiu, sabendo que era o máximo que poderia esperar naquele momento. Eu entendo. E vou esperar. Quanto tempo você precisar? Marina pegou a bolsa e se dirigiu à porta. Antes de sair, olhou para trás uma última vez. Boa noite, Eduardo. Boa noite, Marina. Quando ela se foi, Eduardo ficou ali sozinho, o coração batendo acelerado. Tinha se exposto completamente. Tinha colocado seus sentimentos em palavras pela primeira vez na vida. E agora, tudo dependia dela. De Marina decidir se podia confiar nele, se estava disposta a arriscar. Nos dias seguintes, uma tensão palpável pairava entre eles. Conversavam apenas sobre trabalho, mas cada olhar era carregado de significados não ditos. Marina estava claramente pensando, processando, e Eduardo esperava, tentando respeitar o espaço dela, enquanto cada dia parecia durar uma eternidade.
Foi Rodrigo quem acabou forçando uma decisão. Uma tarde, ele procurou Marina e a chamou para conversar em particular. Eduardo viu os dois saindo juntos e sentiu o coração apertar. Quando voltaram 1 hora depois, Marina estava com os olhos vermelhos, como se tivesse chorado. E Rodrigo tinha uma expressão resignada, triste. Ele tinha se declarado, e Marina tinha recusado. Eduardo soube disso sem precisar perguntar, e sentiu uma mistura de alívio e culpa. Alívio porque Marina tinha escolhido não estar com Rodrigo. Culpa porque sabia que seus próprios sentimentos tinham precipitado aquela situação. Naquela noite, Marina bateu na porta de Eduardo pouco antes de ir embora. "Posso falar com você?" "Claro." Ela entrou e fechou a porta atrás de si. Ficou ali, de pé, as mãos nervosas. "Falei com o Rodrigo hoje. Fui honesta com ele sobre não corresponder aos sentimentos dele. E também falei sobre você. Sobre o que você me disse." Eduardo ficou tenso. "E o que você disse?" "Que estou assustada, que não sei se posso confiar, mas que também não consigo parar de pensar em você." Ela respirou fundo. "Eu passei anos me protegendo, construindo barreiras, e você conseguiu derrubá-las sem nem perceber. Não sei quando aconteceu. Se foi naquele dia que desmaiei e vi medo real nos seus olhos. Se foi durante as ligações quando eu estava afastada. Se foi vendo você mudando, tentando ser melhor. Mas aconteceu." Eduardo se levantou lentamente, não querendo assustar ela com movimentos bruscos. "O que aconteceu?" "Eu me apaixonei por você," ela disse, as palavras saindo em um sussurro, "e não sei o que fazer com isso." Eduardo atravessou a sala em 3 passos e parou bem na frente dela, tão perto que podia ver as lágrimas começando a se formar nos olhos de Marina. "Você sabe o que fazer," ele disse, a voz rouca de emoção. "Você deixa acontecer. Deixa eu cuidar de você da forma certa. Deixa eu provar que mereço esse amor." E antes que ela pudesse responder, antes que o medo falasse mais alto, Eduardo segurou o rosto dela com as 2 mãos e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, cheio de promessas silenciosas. Marina hesitou por apenas 1 segundo antes de retribuir, as mãos subindo para os ombros dele, entregando-se àquele momento que os dois tinham resistido por tempo demais. Quando se separaram, ambos estavam respirando com dificuldade. Eduardo encostou a testa na dela, os olhos fechados. "Eu vou fazer valer a pena. Eu prometo. Vou ser o homem que você merece." Nos meses seguintes, Eduardo cumpriu sua promessa. O relacionamento foi mantido discreto no início, por respeito ao ambiente profissional e para proteger Marina de fofocas. Mas, fora do escritório, ele se dedicou a conhecê-la de verdade. Não a assistente eficiente, mas a mulher. Descobriu que ela adorava cinema antigo, que tinha um talento escondido para a pintura, que sonhava em um dia viajar para a Itália. Levou-a a jantares românticos, caminhadas no Ibirapuera aos domingos, concertos que ela nunca tinha tido tempo de assistir. Marina, por sua vez, conheceu um Eduardo diferente. Longe da pressão do trabalho, ele era engraçado, atencioso, surpreendentemente vulnerável. Falava sobre a infância difícil, sobre como tinha construído uma armadura emocional para sobreviver no mundo corporativo, sobre como ela tinha conseguido quebrar essa armadura sem nem tentar. No trabalho, mantinha um profissionalismo. Marina continuava sendo excelente no que fazia, mas agora com limites saudáveis. Eduardo a tratava com o respeito que sempre deveria ter existido. E quando ninguém estava olhando, trocavam olhares que diziam tudo o que não podiam expressar em voz alta. Rodrigo eventualmente aceitou a situação. Não foi fácil, mas ele genuinamente queria a felicidade de Marina. E quando viu como Eduardo cuidava dela, como ele tinha realmente mudado, não pode negar que aquilo era real. Os 3 conseguiram manter uma convivência cordial, e com o tempo, Rodrigo até começou a namorar outra pessoa do departamento dele. Mas então veio o teste, que colocaria tudo em risco. Era abril quando a oportunidade surgiu. Uma posição de diretoria em uma das filiais da empresa em Nova York. 6 meses de projeto, com possibilidade de extensão. Um cargo que qualquer executivo ambicioso mataria para ter. E ofereceram para Eduardo. Ele recusou imediatamente.
sem hesitar, sem nem considerar. O presidente da empresa o chamou pessoalmente. Eduardo, isso é uma oportunidade única. Vai impulsionar sua carreira de formas que você nem imagina. Por que recusar? Porque minha vida está aqui, Eduardo respondeu. As pessoas que importam estão aqui. O presidente estudou-o com atenção. É por causa da Marina? Eduardo não negou. Era inútil. Em algum momento, o relacionamento tinha se tornado óbvio para quem prestava atenção. Sim. Eduardo, você é jovem, brilhante. Não pode deixar um relacionamento comprometer sua carreira dessa forma. Não é só um relacionamento. É a pessoa que me fez perceber que sucesso sem amor é vazio. E eu não vou cometer o erro de colocar trabalho acima dela novamente. O presidente suspirou. E se ela for com você? Eduardo balançou a cabeça. Não vou pedir isso. Ela construiu uma vida aqui, tem família, amigos. Não é justo arrancar ela daqui por causa da minha carreira. Mas a conversa plantou uma semente. Eduardo começou a pensar. Seria mesmo impossível? Ele e Marina poderiam ter uma vida em Nova York? Ela estaria disposta a tentar? Naquela noite, durante o jantar no apartamento dela, Eduardo trouxe o assunto. Contou sobre a proposta, sobre ter recusado. Marina ficou quieta por um longo momento, processando. Você recusou sem nem me consultar? Não queria pressionar você. Não queria que se sentisse obrigada. Marina pousou os talheres e o olhou nos olhos. Eduardo, se estamos construindo algo juntos, decisões grandes como essa precisam ser conversadas. Os dois têm que decidir. Você está certa. Me desculpe. Ele pegou a mão dela. Então vamos conversar. O que você acha? Marina respirou fundo. Acho que é uma oportunidade incrível. Acho que você não deveria recusar por minha causa, mas também acho que não estou pronta para deixar tudo e ir para outro país. Não agora. Eduardo assentiu, tentando não deixar a decepção transparecer. Então eu recuso definitivamente. Não. Marina apertou a mão dele. Você aceita. E a gente enfrenta a distância. 6 meses não é para sempre. E se somos realmente fortes como acredito que somos, vamos sobreviver. Marina, 6 meses longe. Um do outro? Ou provam que somos fortes o suficiente, ou provam que não era para ser. De qualquer forma, é melhor descobrir agora do que depois. Ela sorriu, mas os olhos estavam marejados. E eu confio em você. Confio em nós. Foi assim que Eduardo aceitou a posição em Nova York, com o coração dividido entre empolgação pela oportunidade profissional e medo de perder Marina. Eles tinham 3 semanas antes da mudança. 3 semanas para aproveitar cada momento, para criar memórias que os sustentassem durante a separação. Fizeram tudo o que sempre tinham planejado, mas adiavam. Viajaram para o litoral de São Paulo num final de semana. Ficaram em uma pousada de frente para o mar. Caminharam pela praia de mãos dadas, assistiram ao pôr do sol abraçados. Foram ao teatro, a restaurantes que queriam conhecer. Passaram noites inteiras conversando sobre tudo e nada. E na última noite antes da viagem, Eduardo a levou para um lugar especial. O topo de um prédio comercial que ele tinha acesso, de onde podiam ver toda a cidade iluminada. São Paulo brilhava lá embaixo, infinita e caótica. Vou sentir sua falta todos os dias, ele disse, abraçando-a por trás. Eu também. Mas a gente vai falar todo dia. Chamadas de vídeo, mensagens, o que for preciso. Não vai ser a mesma coisa. Não. Mas vai ser temporário. Marina se virou nos braços dele. E quando você voltar, vamos estar ainda mais fortes. Eduardo queria acreditar. Mas o medo estava ali, constante e cruel. Os primeiros meses foram mais difíceis do que qualquer um esperava. A diferença de fuso horário complicava as conversas. Quando Eduardo tinha tempo, Marina estava dormindo. Quando ela acordava, ele estava em reuniões. As chamadas de vídeo eram rápidas, cheias de pausas desconfortáveis, onde nenhum dos dois sabia o que dizer. A saudade era física, dolorosa. Marina tentava se manter ocupada. Focou no trabalho, passou mais tempo com a família, retomou a pintura que tinha abandonado. Mas as noites eram as piores. Sozinha na cama,
olhando para o lado vazio, sentindo falta do calor dele, das conversas antes de dormir, dos planos que faziam juntos. Eduardo, por sua vez, se jogou no trabalho com uma intensidade que lembrava os velhos tempos. Mas agora era diferente. Não era para preencher um vazio. Era para não pensar na distância. O apartamento em Nova York era luxuoso, mas frio, impessoal. Não tinha nada. De Marina ali, nenhuma lembrança, nenhum vestígio da vida que tinham começado a construir juntos. No terceiro mês, uma colega americana começou a demonstrar interesse em Eduardo. Era bonita, inteligente, estava sempre disponível para jantares depois do trabalho, para conversas que se estendiam madrugada adentro. Eduardo mantinha distância, sempre mencionava Marina, deixava claro que estava comprometido. Mas a tentação estava ali. A facilidade de ter alguém presente, alguém que não estava a milhares de quilômetros de distância. Ele contou para Marina sobre a colega numa das chamadas de vídeo. Viu o olhar dela mudar, a insegurança aparecer mesmo que ela tentasse esconder. "Você gosta dela?" Marina perguntou a voz pequena. "Não da forma que gosto de você, não da forma que importa, mas ela está aí. Eu estou aqui. Você está no meu coração. Todos os dias. Cada minuto." Eduardo encostou a mão na tela do computador como se pudesse tocá-la. "Ninguém vai mudar isso." Marina fez o mesmo, a palma da mão contra a tela, separados por um oceano, mas tentando se conectar. "Eu te amo", ela disse, palavras que vinham mais fácil agora, mesmo através da distância. "Eu também te amo, mais do que pensei ser capaz." Mas a distância continuava corroendo. As discussões começaram a surgir. Pequenas coisas que se transformavam em grandes problemas porque não podiam ser resolvidas pessoalmente. Uma mensagem não respondida virava paranoia. Uma ligação perdida virava briga. O cansaço da distância, da saudade, da incerteza começava a pesar. No quarto mês, Marina teve uma crise. Ligou para Eduardo chorando, dizendo que não aguentava mais, que talvez tivesse sido um erro, que talvez não fossem fortes o suficiente. Eduardo, do outro lado da linha, sentiu o pânico. A ideia de perdê-la era insuportável, mas o que podia fazer a milhares de quilômetros de distância? "Fica comigo", ele implorou. "Só mais 2 meses. Eu prometo que vale a pena. Nós valemos a pena." Marina prometeu tentar, mas Eduardo viu a dúvida nos olhos dela e soube que precisava fazer algo. Algo grande. Algo que provasse que ela era mais importante que qualquer carreira, qualquer oportunidade, qualquer coisa. Foi então que tomou a decisão. Iria voltar. Não esperaria os 6 meses terminarem. Pediria demissão, voltaria para o Brasil, recomeçaria. Porque uma vida sem Marina não valia a pena ser vivida. Porque sucesso profissional significava nada se voltasse para um apartamento vazio todas as noites. Ele começou a planejar. Organizou sua saída da empresa em Nova York, garantiu que deixaria tudo em ordem e não contou para Marina. Queria que fosse surpresa. Queria ver o rosto dela quando aparecesse na porta. Queria segurar ela nos braços, sem uma tela de computador entre eles. Estava tudo planejado. Voltaria na semana do aniversário dela, em junho. Uma semana antes do previsto. Uma semana que poderia salvar tudo que tinham construído. Mas então, 3 dias antes do voo, Marina ligou. Havia algo diferente na voz dela. Algo decidido. "Eduardo, precisamos conversar." O coração dele disparou. "Sobre o quê?" "Sobre nós. Sobre essa distância. Sobre o que estamos fazendo. Está tudo bem?" Ele tentou manter a voz calma, mas o pânico já estava instalado. "Não está. Não está bem. Eu não aguento mais, Eduardo. Cada dia que passa fica mais difícil, e eu fico pensando se estamos só prolongando o inevitável." "Não diga isso. Por favor, Marina, só mais algumas semanas. Algumas semanas que vão virar meses. E depois o quê? Você volta e tudo está diferente? E se a gente perceber que a distância mudou a gente demais?" "Não vai acontecer. Você não pode prometer isso." Marina estava chorando agora. "Eu te amo. Mas amor não é o suficiente quando estamos vivendo vidas completamente separadas.
quando cada conversa é pelo telefone, quando não consigo te abraçar quando preciso, quando acordo sozinha todas as manhãs. Marina, escuta, eu estou voltando. Eduardo não aguentou manter o segredo. Já organizei tudo. Daqui a 3 dias eu pego um avião e volto para você. Para sempre. Porque você está certa. Amor não é suficiente quando estamos separados, mas juntos é tudo o que precisamos. Houve silêncio do outro lado da linha. Você está falando sério? Completamente. Eu escolho você, Marina. Todas as vezes. Não importa o que isso custe profissionalmente. Você é a melhor decisão que eu já tomei na minha vida. Marina soluçava agora um choro de alívio. Eu pensei que ia ter que terminar. Pensei que não tínhamos escolha. Sempre temos escolha. E eu escolho você. 3 dias depois, Eduardo desembarcou em São Paulo às 6 da manhã. Não tinha avisado Marina sobre o horário exato. Pegou um táxi direto para o apartamento dela. O coração batia acelerado enquanto subia no elevador. Tinha passado meses sonhando com aquele momento. Tocou a campainha, ouviu passos se aproximando. A porta se abriu. E ali estava. Ela, cabelos bagunçados de quem acabou de acordar, olhos arregalados de surpresa, usando uma camiseta velha e shorts. A coisa mais bonita que ele já tinha visto. Eduardo, você não ia chegar só na sexta? Ele largou a mala no chão e a puxou para um abraço tão apertado que ela quase não conseguia respirar. Não conseguia esperar mais, ele murmurou contra os cabelos dela. Marina o abraçou de volta, chorando, rindo, sem conseguir acreditar que ele estava realmente ali. Você está aqui. Você está realmente aqui. Estou. E não vou embora de novo. Ele se afastou o suficiente para olhar nos olhos dela. Escolhi você. Escolho você todos os dias. E se a gente vai construir uma vida juntos, vai ser aqui, onde a gente se apaixonou. Marina o beijou com toda a saudade acumulada de 4 meses. E quando finalmente se separaram, ela tinha um sorriso enorme no rosto. Feliz aniversário antecipado para mim, então. Eduardo riu. A primeira risada genuína em meses. Vai ser o melhor aniversário da sua vida. Eu prometo. E foi. Eduardo passou a semana toda focado apenas nela. Preparou um jantar romântico em casa, a levou para lugares especiais pela cidade, deu-lhe um quadro dele pintado por um artista que ela admirava. Mas o melhor presente veio na noite do aniversário real. Eles estavam no mesmo lugar onde ele tinha se despedido meses atrás, no topo do prédio, olhando São Paulo brilhar lá embaixo. Eduardo segurou as mãos dela e a virou para encará-lo. Passei meses longe de você. Meses descobrindo que nenhum sucesso, nenhuma conquista profissional, nenhuma oportunidade significa alguma coisa sem você. Você me ensinou a amar, Marina. Me ensinou que ser vulnerável não é fraqueza. Me ensinou que trabalho é importante, mas vida é mais. Ele se ajoelhou, tirando uma pequena caixa do bolso. E agora eu quero aprender tudo mais com você, todos os dias, para o resto da minha vida. Marina cobriu a boca com as mãos, lágrimas escorrendo pelo rosto. Marina Alves, você quer casar comigo? Ela nem esperou ele abrir a caixa. Sim, eu quero. 1000 vezes sim. Eduardo se levantou e a beijou, colocando o anel no dedo dela, enquanto a cidade comemorava ao redor deles, com suas luzes e sons. Quando se separaram, ambos estavam chorando e rindo ao mesmo tempo. Vou passar o resto da vida te fazendo feliz, ele prometeu. Você já faz, Marina respondeu. Todos os dias. Nos meses que se seguiram, planejaram o casamento. Algo simples, mas significativo, com família próxima e amigos queridos. A mãe de Marina veio de Minas Gerais e imediatamente adorou Eduardo. Rodrigo estava lá, acompanhado da namorada nova, genuinamente feliz pelos dois. No trabalho, Eduardo assumiu uma posição de consultor, com horários flexíveis e menos pressão. Ele e Marina não trabalhavam mais juntos diretamente, mas às vezes se encontravam nos corredores e trocavam sorrisos cúmplices. A história de amor deles tinha se tornado lenda no escritório. Prova de que, às vezes, finais felizes existem, mesmo no mundo corporativo implacável. O casamento aconteceu em dezembro.
exatamente 1 ano depois daquele colapso que mudou tudo. Uma cerimônia à tarde, num jardim iluminado por luzes suaves, com uma árvore de Natal decorada ao fundo. Marina estava radiante no vestido simples, mas elegante. Eduardo não conseguia parar de sorrir. Quando trocaram as alianças, quando prometeram amor e companheirismo, quando o padre os declarou marido e mulher, Eduardo olhou nos olhos de Marina e viu seu futuro inteiro ali. Uma vida construída não em metas e conquistas profissionais, mas em momentos compartilhados, em amor genuíno, em estar presente. Na festa, enquanto dançavam a valsa, Marina sussurrou: "Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por me ensinar a viver de verdade", Eduardo respondeu. E naquela noite de dezembro, sob as estrelas e as luzes de Natal, 2 corações que quase se perderam na distância se encontraram para sempre, provando que amor verdadeiro não é sobre ser perfeito, é sobre escolher a pessoa certa e continuar escolhendo, todos os dias. É sobre aprender, crescer e ter coragem de colocar sentimentos acima de tudo mais. Marina e Eduardo construíram sua vida juntos. Uma vida com horários saudáveis, fins de semana livres, viagens que sempre adiavam. Uma vida onde trabalho era importante, mas nunca mais importante que estar presente um para o outro. E quando, 1 ano depois, descobriram que seriam pais, souberam que estavam prontos, porque tinham aprendido a maior lição de todas: que sucesso real não se mede em conquistas profissionais, mas em amor compartilhado, em momentos vividos, em ter alguém para voltar para casa. E toda vez que olhavam para trás, para aquele dia em que Marina desmaiou e Eduardo finalmente acordou, agradeciam. Porque às vezes precisamos desabar para reconstruir, precisamos perder para valorizar, precisamos errar para acertar. E, no final, tudo que realmente importa é amar e ser amado. É escolher estar presente, é transformar exaustão em renovação, distância em união, medo em coragem. Essa é a história de Marina e Eduardo, uma história sobre descobrir o que realmente importa, sobre segundas chances e recomeços, sobre o verdadeiro espírito natalino que não está em presentes ou luzes, mas na capacidade de perdoar, mudar e amar de verdade. Fim da história. Queridos ouvintes, esperamos que a história de Marina e Eduardo tenha tocado o seu coração. Se você se emocionou, deixe seu like, inscreva-se no canal e conte nos comentários o que mais te marcou. Todos os dias trazemos histórias intensas como essa, que revelam o lado mais profundo da alma humana. Te esperamos no próximo episódio.